Neste momento, eu tomo posse da infalível palavra de Deus, que é a regra da fé dos cristãos, que é o instrumento teológico da verdade. Nelas estão contidos todos os ensinamentos fundamentais do cristianismo. Venho falar neste momento com respeito ao batismo no Espírito Santo. E aproveitando também, quero vos falar a respeito dos batismos. Deixar bem claro aqui que são assuntos que estão na Bíblia, bem claro, que muitos confundem, não entendem ainda por não examinar ou por não querer aceitar esses ensinamentos. Quero vos falar que o batismo com o Espírito Santo é bíblico, é revestimento de poder. Não é a habitação do Espírito Santo na vida do crente. A habitação do Espírito Santo na vida do crente, quando ele nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar em sua vida, sela ele como propriedade pertencente a Deus, como está escrito em Efésios 4:30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Vamos falar agora com respeito ao batismo nas águas. O batismo nas águas também não é para a salvação. O batismo nas águas são para os salvos. Foi isso que Jesus disse: quem crê e for batizado, primeiro tem que crer, tem que aceitar. Então, antes de falar do batismo com o Espírito Santo, quero falar dos demais batismos, porque o escritor aos Hebreus, que eu não vou afirmar categoricamente assim, mas acho que quem escreveu essa epístola aos Hebreus foi o apóstolo São Paulo, baseado em Efésios, capítulo de número 6. Esse escritor, ele diz que, falando ali sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, que deveria prosseguir, e ele disse, não teve tempo para falar, então ele iria falar da doutrina dos batismos, você vê que está no plural, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Então ele gostaria de falar com respeito a essas doutrinas dos batismos, que é plural, da imposição de mão, da ressurreição e do juízo final. Quem seria a pessoa preparada para falar esse determinado assunto? Creio eu que seria o apóstolo São Paulo. Ele foi chamado por Deus ali e teve uma responsabilidade muito grande de destrinchar as doutrinas do cristianismo em todos os sentidos, e do assunto que nós iremos falar também sobre o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou ele para falar neste assunto, sobre os dons espirituais. Nós vemos ali, orientou a igreja como deveria ser usados os dons espirituais. Então vamos primeiro para os batismos. Primeiro, o batismo nas águas de João Batista não era igual ao batismo de Jesus, porque o batismo de Jesus, ou seja, o batismo de João Batista, era para o arrependimento. Seja batizado, dizia ele, para o arrependimento, e produzam fruto
digno deste arrependimento. Já o batismo de Jesus era diferente do de João Batista, é para os arrependidos. Ali no dia de Pentecostes, quando no sermão de Pedro, o reconheceram ali, aquela mensagem perguntou o que eles fariam, e Pedro: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus. Ou seja, conforme a fórmula que Jesus estabeleceu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, conforme este Jesus ordenou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a forma que Jesus ordenou. Pelo fato de Pedro dizer: ser batizado em nome de Jesus, não modifica. Apenas está dizendo: ser batizado em nome de Jesus, conforme o Senhor ordenou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí nós vemos, o batismo de João Batista era para arrependimento. O de Jesus era para os arrependidos. Nós vemos também outro batismo, que é o batismo para dentro do corpo de Cristo, que há muitos aí que pregam que este é o batismo com o Espírito Santo. Chega a dizer, no momento que a pessoa aceita Jesus Cristo como um Salvador, então eles já são batizados, mas não é. São outra experiência, independente da habitação do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Então, o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 12, como está registrado aqui, né? É bom nós ler. Capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, assim, está registrado assim, 12, o versículo 13, que nos diz: pois todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Veja meu, todos fomos batizados em um espírito, formando um só corpo. Ou seja, imergido para dentro do corpo de Cristo, o batismo para dentro do corpo de Cristo. No momento que a pessoa aceita Jesus Cristo, ele é imergido para dentro do corpo de Cristo. Quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos recebido de um Espírito. Recebido aí tem a ver com a habitação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Então aí vemos o batismo para dentro do corpo de Cristo. Vemos também outro batismo, que é o batismo da morte de Cristo. Ou seja, assim quando Cristo morreu, todos aqueles que iriam aceitar Jesus Cristo, participou desta morte de Cristo. Fomos sepultados com Ele também e ressuscitados com Ele. Paulo diz, escrevendo aos Romanos capítulo 6, para que nós vivamos novidade de vida. Então este é o batismo que nos salva, ou seja, o batismo na morte de Cristo. No momento que Cristo morreu, nós também fomos também ali morto para o mundo, para o pecado também. Quando Jesus ressuscitou, nós também estamos para uma novidade de vida. Este batismo é o que sai o batismo na morte de Cristo, que foi realmente a morte dele que nos trouxe salvação, que nos trouxe vida. Então aí nós vemos que esses batismos aí, né? O batismo de João Batista, o batismo de Jesus, o batismo para dentro do corpo de Cristo e o batismo na morte de Cristo. Aí o batismo nas águas é uma ordenança bíblica para os salvos. Não é para a salvação, são para os salvos. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo devem ser batizados nas águas, porque o batismo nas águas é uma figura daquilo que já foi realizado por Cristo Jesus, para aqueles que já nasceram de novo e foi batizado no batismo da morte de Cristo. Então é uma demonstração pública, visível ali. Você está demonstrando a sua fé, a sua confissão de aceitação a Cristo, né? Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca confessa. Apesar da pessoa crer com o coração, diante de Deus está justificado, mas tem que confessar com a boca, expor, expressar que eu creio, eu aceito, fazer a sua confissão pública. Então o batismo nas águas tem essa finalidade, uma confissão pública daquilo que já foi realizado por Cristo Jesus. Então
acredito que esteja claro com respeito aos batismos. Agora vamos para o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Já foi profetizado por Joel ali capítulo 2, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E iriam profetizar, os jovens iam ter visão, os velhos iam sonhar. E nós vimos bem claro aí, este derramado do Espírito Santo também foi profetizado por João Batista. São Mateus capítulo 3, versículo 11, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, repito, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu não sou digno de desatar, levar as suas aparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E nós vemos estas profecias se cumprindo ali no dia de Pentecostes, ali estavam tudo reunidos, de repente, um som de um vento veemente entrou naquele lugar, aquele cenáculo ali, e todos foram cheios, foram batizados com o Espírito Santo, com evidência, repito, com evidência. O verdadeiro batismo no Espírito Santo tem que ter evidência física, é em falar línguas estranhas. Então, ali com língua repartida pousaram sobre cada um deles, né? E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eu quero deixar bem claro aqui que é uma interpretação errônea de vários teólogos ali, de vários teólogos. Eu quero deixar bem claro que os teólogos não é dono da verdade. Eles não são donos da interpretação das Escrituras, cometem erro. Porque a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E para interpretá-la tem que ter a orientação, a iluminação do Espírito Santo de Deus. E a maioria desses teólogos, eles não acreditam no batismo no Espírito Santo como evidência e faz suas interpretações errôneas, não tem a iluminação. Então eles não são donos da verdade. Então a verdade é a própria palavra de Deus, quando é interpretada na iluminação do Espírito Santo de Deus. Então eu quero deixar bem claro aqui, uns dizem que ali não foi línguas estranhas, ou seja, língua desconhecida, língua que passou a existir naquele momento. Eles dizem que foi idiomas, foi dialetos, porque realmente o povo diz, não são todos eles galileus, como estão falando em nosso próprio idioma. Então, quero deixar bem claro aqui, dois fenômenos aconteceram no dia de Pentecostes. Primeiro, em consequência do batismo com o Espírito Santo, eles falaram línguas estranhas, que é glossolalia, em grego, língua emboloada, língua não entendidas. E em segundo lugar, também eles falaram dialetos. Eles falaram dialetos sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus. Foi uma ação do Espírito Santo de Deus. Que necessidade houve para que eles falassem também dialetos? Porque ali estava representando 16 nações do mundo. Então Deus queria que eles tomassem conhecimento daquele fato ali. Então capacitou também aqueles que foram batizados no Espírito Santo a falarem também em dialeto. Então eles estavam profetizando daquele ato que estava ocorrendo ali. Então os dois fenômenos aconteceram no dia de Pentecostes. Glossolalia, como evidência do batismo com o Espírito Santo, e dialetos. Glossolalia, Paulo como doutrinador, ele fala nas suas epístolas, 1 Coríntios ali, que queria que todos falassem línguas estranhas, mas que mais profetizassem uma ação do Espírito Santo e a língua estranha. Por quê? A língua estranha edifica o crente. Em dizer que é falar em um idioma que edifica o crente, então eu vou aprender o inglês, o francês, o espanhol, o hebraico, e vou edificar. Não. Em língua estranha edifica o crente porque é o Espírito Santo que inspira o cristão a falar em línguas estranhas. E Paulo diz que meu espírito
ele ora bem quando eu falo em línguas estranhas. E se você quiser entender, Paulo diz, ore a Deus. Veja, não é dialeto. Paulo conhecia diversos dialetos. Não são dialetos mortos, como muitos dizem aí. Então, ore a Deus, porque ninguém entende. Ninguém entende. Então, não é dialeto. E fala em mistério. Fala em mistério. Logo também, não é dialeto, língua aprendida, conhecida em alguma parte do mundo. Nem tampouco é língua dos anjos. Porque Satanás conhece esse idioma e ele entenderia o que nós estávamos falando em línguas estranhas. Mas fala em mistério, ninguém entende. Logo é uma língua que foi criada por Deus para a edificação do crente, né? Para fortalecer o crente e para dar habilidade na pregação também. No dia, Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele negou Jesus por 3 vezes. Mas no dia de Pentecostes ele foi ousado, porque ele foi batizado com o Espírito Santo, ameaçaram até ele não ensinar nem falar no nome de Jesus. E ele disse, julgai vós se é justo obedecer a vós ou a Deus, porque não podemos ficar calados daquilo que temos visto e ouvido. Então o batismo com o Espírito Santo é para dar coragem, habilidade. Eu fico às vezes assim vendo certas igrejas que fecharam a porta para o batismo no Espírito Santo. Chego até a pensar que o Espírito não está dentro dessas igrejas, porque são mensagens frias, mensagens intelectuais. O homem usa a sua inteligência para fazer os seus sermões, né? Não vejo glorificar a Deus, parece que nem nasceram de novo. A Bíblia diz onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade para se glorificar, para dar glória a Deus, para dar aleluia. E ele restringe isso aí, abafa o mover, a operação do Espírito Santo de Deus, quando Paulo assim falou, não extingai, não apaguei a chama do Espírito Santo, de não desprezei as profecias, que são dom de profecia, mas examinai todas elas. Paulo mostra como era um culto na igreja primitiva, quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, e versículo 26, ele diz como era a reunião dos cultos da igreja primitiva. Que farei, pois, irmão, quando vos ajuntai? Cada um de vós tem salmos, hinos nesse caso, né, que era cantado, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Língua aí não é dialetos. Língua aí era variedade de língua que tem o dom, que tem a língua estranha como evidência, e tem variedade de língua que é outro dom, que Paulo disse assim que e tem outro dom que é a interpretação dessa língua, que eu acho que tem uma mensagem congregacional. Tem o falar língua estranha, que é devocional do cristão, como evidência do batismo, tem variedade de língua, que é outro dom, então que haja interpretação, outro dom, que o Espírito capacita para interpretar essa língua, tem uma mensagem para a igreja. Então ele tem a língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Aí veja aí, com respeito a dom de variedade de língua, estava colocando em ordem, estava doutrinando como deveria ser o proceder dos dons espirituais na igreja. Então, aí está, o batismo com o Espírito Santo. Jesus disse que o apóstolo estava tudo preparado, deu uma aula teológica de 3 anos e meio ali, conhecimento, mas Jesus disse, não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder de Deus. Aí seja batizado com o Espírito Santo, aquele que João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aí está, o batismo no Espírito Santo são para os dias atuais, porque Pedro, ao interpretar ali no dia de Pentecostes, ele diz que a promessa também é para vós, que estáis perto, que estáis longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E o Senhor continua chamando ainda, continua salvando ainda. Quer dizer, o batismo do Espírito Santo não foi para os dias atuais, só para os dias dos apóstolos. Não.
os dons espirituais também foi dado à igreja. A igreja está na terra ainda e todos os dons estão em evidência para a edificação do corpo de Cristo. Há uns teólogos que chegam a dizer que alguns dons, outros chegam até todos os dons, não estão em evidência porque eles cessaram quando foi concluído o Novo Testamento. Outro diz quando o último apóstolo morreu. Então não há mais necessidade dos dons espirituais. Repito, os dons espirituais foi dado à igreja e a igreja está na terra. Então eu fico com o que a Bíblia diz, com que esses teólogos, essas interpretações desses teólogos que não têm, quase até duvido, o Espírito Santo, que o Espírito Santo é para iluminar, é para instruir, que ele restringe até a certo ponto essa ação do Espírito Santo na vida dele, que faz as suas interpretações naturais, como um homem natural. Mas quem dá a interpretação, a iluminação das Escrituras, é o Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Então aí está bem claro, o batismo do Espírito Santo são para os dias atuais e os dons espirituais também estão em evidência nos dias atuais, porque a igreja está na terra. Então os teólogos chegam a dizer que realmente, pegando versículo isolado, dizem que cessou os dons espirituais, não existe. Diz que pega um versículo, quando vier o que é perfeito, então cessaria isso aí. Mas quando a Bíblia diz quando vier o que é perfeito, está se referindo à volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. E quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, então não haverá mais necessidade de batismo com o Espírito Santo, não haverá necessidade de dons espirituais, e isso sim vai cessar no arrebatamento da igreja. Só o que se vai permanecer é o amor, porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. Então, há uma necessidade muito grande nas igrejas hoje de pregar, de ensinar, de reconhecer esta verdade. Errar é humano, mas depois que a revelação da palavra de Deus vem permanecer no erro, não é aconselhável, é inadmissível. Ensine a sua igreja. O batismo no Espírito Santo não pertence só aos pentecostais, não pertence só àquela igreja que acreditaram já no batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é para todos quanto o Senhor chamar. Pregue aos seus membros que é bíblico o batismo com o Espírito Santo. Instrua, doutrine ele com respeito, o falar, como fez o apóstolo São Paulo à igreja de Coríntios. Nós estamos vivendo em dias difíceis, que é preciso ter um evangelho não intelectual, mas um evangelho pregado na ação, no poder do Espírito Santo de Deus. O apóstolo São Paulo soube fazer essa diferença, dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana. Há muitos que estão usando o seu intelecto, o seu português, o seu inglês, qualquer idioma, pregando a palavra na força do intelecto, no grito, Não, tem que ter a ação do Espírito Santo de Deus, Então, o Espírito Santo de Deus quer usar pessoas com poder, como o apóstolo São Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Então, quando o apóstolo São Paulo ali, Ananias foi na casa dele, colocou a mão na cabeça dele e disse: Paulo, seja cheio do Espírito Santo. Ali ele foi batizado com o Espírito Santo. Quero ressaltar aqui, frisar mais um ponto com respeito àqueles que dizem que ali foi dialeto. Já na casa de Cornélio ali, aquele gentil, quando o anjo apareceu a ele, dizendo que as orações de jejum dele eram aceitas como memória, não para a salvação, mas procurasse Pedro, que Pedro ia falar palavras de vida eterna.
E Pedro, quando estava falando ali na casa de Cornélio ali, antes de terminar o seu sermão, a sua pregação, diz que o Espírito caiu. E ele diz como foi no dia que aconteceu com ele em Pentecostes. E eles foram batizados, começaram a falar a língua e a glorificar a Deus. Não é dito ali que eles falaram os dialetos, porque não havia necessidade ali deles falarem dialetos, porque não tinha nenhum estrangeiro ali. Mas línguas ali foi evidência do batismo no Espírito Santo, como ocorre hoje. Jesus continua batizando nas igrejas que acreditam nessa doutrina. E eles falam línguas estranhas, que é grossolalia, revestimento de poder, não dialetos. Então, abra o seu coração para essa verdade. Não é vergonhoso aceitar um assunto que está na Bíblia. Não quer dizer com isso que só serão salvos aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Não. O batismo com o Espírito Santo são ferramentas que Deus entregou para a igreja, para os salvos. Aqui na terra, os dons espirituais também é para a igreja. Só que vocês estão perdendo, não estão usufruindo daquilo que já pertence a vocês, para ter mais uma dinâmica nas pregações, nos cânticos, uma disposição melhor para servir a Deus, uma força. Então, não abafe, não restrinja a operação mover do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não seja só pregadores intelectuais, formados em teologias, fazendo do Espírito Santo um tamborete, vamos assim dizer, ficam em cima dos seus conhecimentos, né? E não dá assim expansão à operação do Espírito Santo na sua vida. Que essa mensagem sirva de um despertamento espiritual, o mover do Espírito Santo de Deus. Deus chamou para a liberdade, né? Então a igreja são vazias, frias. O povo não glorifica porque são proibidos de abrir a sua boca. Eu vejo através de comunicação, às vezes, culto. O povo não dá uma glória a Deus, não glorifica a Deus, porque os seus líderes têm negado esta realidade que são para eles. Nem eles glorificam. Eu vejo, pega um sermão de 1 hora, 2 horas, não vejo dando uma glória a Deus, um aleluia, que acho que é vergonhoso. Que é isso? Salmo capítulo 29, parte B do versículo 9, diz assim: no seu templo todos dizem glória. Então, aonde o Senhor está, há movimento, há barulho de júbilo, de alegria, porque o Espírito Santo de Deus está ativo para encher. A advertência do apóstolo São Paulo é: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, devassidão, mas enchei-vos, constantemente esteja na plenitude do Espírito Santo. Que esta mensagem sirva de estímulo e de despertamento, porque estamos nos últimos dias e precisamos de um evangelho que seja pregado no poder do Espírito Santo, assim como pregava os apóstolos. Eram pessoas analfabetas com respeito aos pregadores de hoje, formados em cursos, idiomas, né? E se prevalece disso aí, mas tão vazio do poder do Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração, busque o batismo no Espírito Santo, porque é para os dias atuais. Amém.